Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Voltamos nesta manhã para a nossa escola bíblica dominical, ainda tratando sobre a igreja eleita. O tema da nossa lição hoje é a intercessão pelos Efésios, é a lição número 10, amém? Bem, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ao nosso texto áureo. O texto áureo diz assim, está em Efésios 3, do 14 ao 15. Por causa disso, me disponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aleluias, tomamos o nome do Senhor Deus. Amém, amados irmãos? A verdade prática dessa lição, desse tema, diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos no poder de Deus, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Amém? Hoje é algo que nós temos observado na igreja, a importância e a necessidade de nós praticarmos o amor de Deus, né, irmãos? A gente, quando nós olhamos para o amor de Deus, a gente precisa olhar para Cristo Jesus. É a prova do grande amor do Senhor para com a humanidade, para com o povo que andava perdido, né, nos seus delitos e pecados, escolhendo viver as concupiscências da sua carne, não é verdade, irmãos? E ali nós vimos o manifestar do amor de Deus para conosco. E interessante que nós precisamos olhar para esse amor de Cristo na cruz, que é o amor dispensado por Deus para conosco. Nós precisamos olhar para nós mesmos, como é que nós temos dispendido, né, o que nós estamos entendendo do que é amor. Porque se nós precisamos, ou se nós queremos entender o que é amor, precisamos olhar para o sacrifício de Cristo na cruz, amém, irmãos? E aí nós começarmos a ter um referencial do que é amor, daquilo que nós podemos ainda fazer nesses tempos, amém, irmãos? É dispensar um grande amor para o nosso próximo, amém, irmãos? A leitura da escola bíblica está em Efésios 3, do versículo 14 ao versículo 21, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Amém? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que estejamos arraigados e fundados com amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Plenitude de Deus é algo muito grandioso, eu ainda vou falar nessa manhã sobre a plenitude de Deus, porque quando nós olhamos e quando nós entendemos a plenitude de Deus, isso nos preenche e nos dá todo o entendimento de quem Deus é e de que Deus representa, amém? Para a humanidade, para o povo, para aquele que o recebeu, para aquele que aceitou o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, amém? 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo dessa lição é nos trazer a refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Entenda bem, irmão, no poder do Espírito. Às vezes nós temos orados, mas às vezes no poder da alma, no poder das nossas emoções. Então hoje nós vamos entender, né? Precisamos entender que as nossas orações têm que ser uma oração intercessória, mas no poder do Espírito. Amém? Pelo poder da fé, naquilo que nós temos entendido e aprendido da palavra de Deus, amém? E não pelas nossas emoções, mas ainda ressalto, quando falar das nossas emoções, eu estou falando não das emoções do velho homem,
da velha natureza. Agora eu quero falar também das emoções do novo homem, da nova criatura, renascido de novo, amém? Que é da nova natureza, do homem interior, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E quando se fala em homem interior, é o homem que é vivificado em Cristo, o homem agora que recebe uma alma, mas uma alma renovada, com emoções, com sentimentos, amém? Com inteligência. E aí sim, aí então essa nova oração ela será feita no espírito e na alma, mais uma alma renovada em Cristo Jesus. Amém? Não a alma que ainda mantém as emoções do antigo homem. Amém? Destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Quando falo em arraigada e fundada, pense no alicerce de uma casa. Tem que estar bem estruturado o alicerce de uma casa, fundada, não é verdade? Porque senão vai vir a água, vai vir o vento e vai derribar essa casa, amém? E arraigada é com raiz, é aquilo que dá estrutura, amém? Nós podemos dizer que seria o radier da casa, a parte metálica que vai mais profundo e que dá a estabilidade. Então precisamos estar enraizado na palavra de Deus, que é em Cristo Jesus. Amém? Conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Quando nós pensamos em nos conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito mais além do que pedimos, aí nós já estamos falando na plenitude de Deus. Porque na plenitude de Deus, Deus ele nos dá muito mais do que pedimos e do que pensamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluia. Bem, o apóstolo Paulo ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Então, no início eu falei, se nós quisermos ter uma referência de amor, precisamos olhar para o sacrifício de Cristo na cruz, o amor de Deus para conosco. Quando nós olhamos para esse amor, então nós começamos agora a retirar de nós o significado de amor, e aí nós podemos investir no nosso próximo um amor semelhante a esse. Não que nós vamos nos ser crucificados pelo nosso próximo, não. Mas eu estou falando no amor, no desejo de querer o melhor para quem está do nosso lado. Amém? Então, muito bem. Então, veremos então que o apóstolo ele apresenta a Deus a igreja que ele amava. Ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca. As dificuldades deles tomam o nosso coração. E assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas. A causa daquele que nos tocou, que nos compungiu, que fez com que o nosso coração ficasse com dor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome. E assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas. Aquele que tudo pode. Então, na confiança de que Ele pode fazer tudo além de que pedimos ou pensamos, esperamos as respostas das demandas do nosso querido irmão. Amém? É isso que nós temos feito. Nós na igreja, frequentemente, nós recebemos algumas pessoas, alguns irmãos trazem, olha, fulano que está enfermo, olha, a sua esposa não está bem, ela está sentindo dores assim, aí a igreja entra, né? Ora pelo irmão, em primeiro lugar, pelo irmão que está trazendo aquele pedido, amém? E depois nós oramos intercedendo a Deus pela vida dessas pessoas. E interessante que passa alguns dias, a gente recebe uma informação de que o irmão está bem. E isso nos edifica como igreja, porque nós estamos vendo e percebendo o agir de Deus através do clamor da igreja, amém? E isso nos fortalece. Então, o objetivo da oração, da intercessão, além de fortalecer as pessoas que estão carentes e necessitadas, ela também fortalece que em nós a nossa fé, porque nós percebemos que Deus está bem próximo de nós e está ouvindo e está respondendo à demanda das nossas petições. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Então, com isso, a nossa fé ela é avivada, a nossa fé ela cresce, a nossa fé ela enriquece, a nossa fé ela se fortifica. Amém, irmãos? Então, nós precisamos o quê? A todo tempo estarmos glorificando a Deus. Amém? A palavra coração aparece em 2 sentidos na Bíblia. Primeiro, como os sentimentos, a parte do entendimento. Falando do intelecto agora. Segundo, com toda a alma, incluindo o intelecto e os sentimentos. Amém? Então, quando fala agora da alma, do intelecto, dos sentimentos, do nosso entendimento, eu estou falando, amados irmãos, da alma que foi, que renasceu do Espírito, amém? Eu digo isso, irmão, porque às vezes nós vamos interceder por alguma pessoa. A primeira coisa que nós fazemos, às vezes, é lembrar da situação como a pessoa está vivendo. A gente vai falar que a pessoa é uma pessoa que passa por algumas aflições, a gente vai falar que a pessoa, às vezes, é uma pessoa que precisa mudar o seu comportamento, porque ela não vive conforme a palavra de Deus. Então, ao invés de nós estarmos trazendo uma oração, pedindo que Deus entre na vida da pessoa, que Deus converta a pessoa para que a pessoa tenha um coração convertido, um coração de carne e não mais um coração de pedra, a gente começa a apontar na oração, às vezes, alguns delitos, alguns erros, algumas falhas da pessoa. Quando nós optamos em fazer esse tipo de oração, optando a falha, os delitos da pessoa, nós estamos falando da alma, agora é dos nossos sentimentos, né? Eu que estou intercedendo, mas eu estou usando o caminho errado, eu não estou usando a alma, o entendimento, o intelecto dessa alma que foi renascida de novo, renascida do Espírito, porque a alma que é renascida do Espírito, ela não aponta erros, ela não aponta delitos, ela entende, ela sabe, mas ela clama a Deus para que o Espírito de Deus entre naquela pessoa, que possa fazer a devida mudança, retirar tudo aquilo que não convém a Deus e não ao meu entendimento. Vocês estão entendendo, então? Então, a alma que nós estamos falando nesta manhã é uma alma que é renascida, é uma alma transformada dessa nova vida em Cristo Jesus. Não na alma do velho homem e da velha criatura. Amém, irmãos? Então, eu falei isso para o irmão entender. Então, neste último sentido, a Bíblia fala do coração entendido. E também como pensamos, planos e conselhos do coração. A palavra coração tem sido figurado na Bíblia, tem significado figurado na Bíblia e deve ser entendida assim. O coração é tratado como o centro da vida espiritual do crente. Caráter, personalidade, mente e vontade são termos modernos que refletem uma pessoa. E na Bíblia, esses termos são conhecidos como coração. Então, a gente já começa a entender que quando fala em coração, fala agora na nova personalidade, no novo caráter deste homem em Cristo Jesus. Amém, irmãos? A fim de estarmos arraigados e fundados em amor, sugerem 2 ilustrações. Elas ilustram uma árvore e um edifício. O termo arraigado pode se figurar como uma plantação de uma árvore. É a representação que melhor ilustra a igreja e foi usada por Jesus, a videira. Amém? A videira. Já a palavra fundados tem a ver com fundamentos e sugere a figura de um edifício, a igreja. Amém, irmãos? Então, quando fala em fundado, é fundado o quê? A igreja onde Cristo é o cabeça, amém? E nós somos parte, né, da cabeça, nós somos parte do membro da igreja, do membro de Cristo, amém, irmãos? Conforme o texto nos dá a entender, nossas raízes e fundamentos são firmados no amor.
O amor é a base do crescimento e do fortalecimento de nossas raízes em Cristo. Se não houver amor, amados irmãos, estamos perdidos, amém? A firmeza e a solidez do fundamento da nossa fé estão no amor de Cristo. Tanto uma árvore bem arraigada quanto o nosso fundamento, feito unicamente sobre a palavra de Deus, indica que a vida cristã não deve ser superficial nem basear-se em fundamentos remotos, fundamentos superficiais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja ela tem que ser firmada em fundamentos vivos, em fundamentos sólidos, que é Cristo Jesus, aquele que vive eternamente. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Paulo, ao final de sua segunda oração, faz uma doxologia a Deus Todo-Poderoso que ouve e responde às orações. A oração de Paulo parece ter alcançado um grau tão alto e sublime que nada poderia impedir a sua resposta. Amém, irmãos? Paulo conhecia a plenitude de Deus. Paulo ele vivia na plenitude de Deus. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre viver na plenitude de Deus para que você possa, quando você orar, quando você abrir os seus lábios para interceder por alguém, você vai estar dentro da plenitude de Deus e você vai sentir o poder de Deus na sua vida. Amém? Então, a oração do apóstolo Paulo parece ter alcançado um grau tão alto e sublime que nada poderia impedir a sua resposta. Para Paulo, Deus responde não somente ao que nós pedimos, mas Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A total confiança no ilimitável amor divino move o coração de Deus. Amém? E a resposta divina chega com bênção excedente, isto é, sempre acima do que pedimos ou pensamos. Para que isso aconteça, é necessário que nossos desejos, aspirações e vontades sejam canalizados, amém, para o centro da vontade de Deus. E Ele, como lhe convier, responderá às nossas orações. Ele é poderoso não só para fazer tudo o que pedimos ou pensamos, mas para fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Amém, irmãos? Eu trouxe aqui também o entendimento sobre a plenitude de Deus. A palavra plenitude, segundo o dicionário da Bíblia de Estudo Almeida, fala da abundância, presença completa, estrutura completa, tempo certo de Deus agir. Tempo certo de Deus agir, liberando as pessoas do peso da lei e da escravidão do pecado. Segundo o dicionário da língua portuguesa, é estado de que é inteiro, completo, totalidade e integridade. Isso é a plenitude de Deus. Então, o significado da plenitude de Deus é inteiro, completo, totalidade e integridade. Com isso, precisamos compreender que o sacrifício de Jesus na cruz foi para nos dar a sua plenitude, que não é mérito nosso, a graça. Porém, através da sua graça, estamos habilitados a desfrutar. Então, através da graça de Cristo, quando você recebe o sacrifício de Cristo, você alcança por inteiro e completa totalidade e a integridade em Cristo, em Deus. Amém? Para falar de plenitude é necessário aceitar a totalidade da vontade de Deus. Para falar de plenitude é necessário aceitar a totalidade da vontade de Deus. E quando a aceitamos, desfrutamos do melhor da terra, enfrentando muitas vezes adversidades, porém o conhecimento de quem Deus é e de quem somos para Ele nos faz viver tempos de abundâncias e escassez, de saúde e enfermidade com alegria e confiança, pois a convicção de quem temos crido nos faz vencer. Agora nós já estamos começando a entender o que é viver na plenitude de Deus. É viver em tempos difíceis, é viver na enfermidade, é viver na falta, mas tendo o sentimento e a perseverança de que Ele nos fará vencer. Amém, irmãos? Abundância na alegria. Plenitude é tudo, inclusive momento em momentos difíceis. Amém? Vamos falar um pouquinho de tempo na alegria. No Salmos 16:11 diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita.
A partir do momento em que recebemos o Eterno, ao reconhecer Jesus como Salvador, entramos em um tempo de abundância e contentamento, não por ter tudo o que queremos, mas ter tudo que precisamos. Amém? Plenitude não vem pelo fato de ter coisas, mas de saber que temos um Deus que proporciona tudo, começando pela libertação da escravidão do pecado, que ao viver o processo de metanoia, ou seja, mudança de pensamentos, entramos em uma fase de prazer pela vida, gratidão e amor. E isso nos habilita a enfrentar os tempos difíceis que nos promove ao tempo de conquistas sem fim. Viver a plenitude é ser feliz independente do momento, pois temos a certeza que não estamos só e logo este tempo vai passar. Então, tudo nessa vida, todas as circunstâncias, toda a dificuldade, toda a tribulação, nada é eterno, tudo passa. A única coisa que é eterna para nós é a eternidade em Cristo Jesus, é a vida eterna, é morada nos céus, amém? Porque até esse tempo em que nós estamos vivendo aqui, nesse momento eu estou falando convosco, isso tudo vai passar. Amém? Mas eu amanhã estarei no céu e tenho certeza que você também estará nos céus. Então por isso que precisamos descansar no Senhor. Amém? Plenitude é tudo, inclusive momentos difíceis. Em 2 Coríntios 4, 7 ao 10, em 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 7 ao 10, diz assim, mas temos esse tesouro como vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo na ressurreição, é claro, amém, irmão? O salmista diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, ou seja, este é nada. Não nos faltará livramento, prosperidade, saúde, provisão, sucesso, enfim, mas também não faltará situações a serem vencidas, como perseguições, desemprego, enfermidade, decepções, porque o sol que nasce para o justo também nasce para o injusto. O que precisamos saber sobre plenitude é que, mesmo nestes momentos, não estamos sozinhos. Amém? Aleluias! O Eterno está conosco e ter a certeza que este momento não são punição ou Deus pesando a mão, mas situações a serem vencidas para glorificar ao Senhor e nos fazer entender que, independente de tudo isso, somos vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Plenitude é ter um Deus que trabalha em favor daqueles que o amam e sempre ser vitorioso. Precisamos amar a Deus. Deus precisa sentir que nós o amamos, amém, irmão? Mas não é amar a Deus com os lábios, não. É amar a Deus com atitude, com mente, com todo o corpo, amém, irmãos? Aí Deus começa a agir por mim, por você, amém, irmãos? Então, em Isaías 64:4 diz assim, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, o olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. A plenitude está disponível para nós e não porque merecemos, mas pela graça. Porém, a dificuldade que temos em entender a graça nos priva de viver a totalidade de que Deus tem para nossas vidas. O profeta Oséias diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Amém? O povo perece por falta de entendimento. O povo tem morrido por falta de entendimento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E sempre digo que aquilo que não vivemos ainda é porque não conhecemos. Finalizo pedindo a você que se permita viver a plenitude de Deus. Não, você não é órfão, você é filho. Não é por nós, não é pelo que fazemos, é por Ele, foi por Ele e a Ele a honra e glória para sempre. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então nós começamos a entender um pouco, ou em sua totalidade, o que é a plenitude do Senhor. Quando nós entendemos a plenitude do Senhor, amém? Nós entendemos que nós não vamos estar fora das dificuldades, das tribulações, das iras vindouras que tem nos alcançado, amém? Mas nós entendemos que nós temos um Deus que não tem nos abandonado, que está ao nosso lado, que nós somos o templo, somos a morada desse Deus, amém? Então nós não estamos só, amém? Como disse o sol, ele nasce para o justo, mas também para o injusto. Então as dificuldades também vão nos alcançar. O injusto, ele quando passa por essa dificuldade, ele perece, ele morre, ele adoece, mas nós somos fortalecidos em Deus, em Cristo, que habita em nós, amém, irmãos? Então por isso que a nossa vida, ela não pode ser vivida mais na carne, ela não pode ser mais vivida na alma do velho homem, em si vivida na alma do homem que é renascido de novo, amém? Do homem interior, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu espero que essa aula, isso que foi falado nessa manhã, ela possa trazer para você uma maturidade nova em Cristo Jesus, amém? E que você, quando interceder pelo seu próximo, ou até por você mesmo, orar por você, você entendendo que Deus, ele está com você, que Deus, ele pode fazer muito mais do que você pede ou do que você pensa. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai de amor, nesta manhã, Deus, através dessa lição, do entendimento do que foi falado, ó Deus, pela intercessão aos Efésios, ó Deus, que nós também já entendemos como é que nós podemos interceder, entendemos, ó Deus, a Tua plenitude sobre nossas vidas, ó Deus, por isso nós te pedimos, eu te peço nessa manhã, ó Deus, que o Senhor possa estar operando em nossos corações o entendimento da Tua plenitude, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.